Irmãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Gostaria de trazer hoje uma reflexão para os irmãos, como se fosse um bate-papo entre nós mesmos. Eu não vou estar citando os versículos e capítulos todo direitinho, porque eu vou estar falando conforme vai na memória, Mas, citando apenas o capítulo, depois os irmãos podem ler o contexto e ver e acompanhar tudo o que eu estou citando para os irmãos. Caso você não seja inscrito no canal, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse, que deixasse o seu like e compartilhe também os vídeos, para que outras pessoas possam ser edificadas em Cristo Jesus. Irmãos, em Apocalipse, no capítulo 1, nós vamos ver o Senhor Jesus andando em meio aos 7 candeeiros. O candeeiro, para quem não sabe, ele é a menorá, como eu deixei na capa desse podcast. É essa menorá com 7 lâmpadas, esse candeeiro com 7 lâmpadas. Essa menorá e esses 7 candeeiros, no final do capítulo 1, ali no versículo 19, se eu não me engano, vai estar escrito no capítulo 1, versículo 19, se eu não me engano. Vai estar escrito que são as 7 igrejas. E o número 7 é um número que Deus usa para representar a sua plenitude. Então, quando nós falamos de 7 igrejas, estamos falando da plenitude do povo de Deus, da totalidade da igreja, do Israel de Deus unido, judeus e gentios, as 2 casas de Israel, Efraim e Judá. Não sei se os irmãos se lembram dos estudos das 2 casas de Israel, porém nesses estudos eu ensino para os irmãos que as 2 casas de Israel, Efraim e Judá, elas contêm promessas para Israel e para os gentios, porque da tribo de Judá vem o Messias, Jesus. E é por Efraim que os gentios têm entrada nas 12 tribos de Israel, por causa que Jacó, no capítulo 48 de Gênesis, ele vai pôr a mão direita sobre a cabeça de Efraim e profetizar que Efraim seria uma multidão de nações. E quando nós pegamos no hebraico para deixar de uma forma bem clara, se torna a plenitude dos gentios. Então essa plenitude dos gentios que entra, ela está representada por Efraim. É por onde os gentios eles têm parte nas 12 tribos de Israel. E assim forma a totalidade da igreja. Paulo inclusive vai dizer em Romanos 11, versículo 25 e 26. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então todo Israel será salvo. Quando ele diz que até que haja entrado a plenitude dos gentios, então todo Israel será salvo, ele está falando que as 2 casas de Israel vão estar unidas em um só corpo em Cristo Jesus, e gentios e judeus, ou gentios e israelitas que creem no Senhor Jesus,
estarão formando um só corpo em Cristo. Então isso aqui é a referência das 7 igrejas. As 7 lâmpadas já representam os 7 Espíritos de Deus, porque as 7 lâmpadas, elas estão acesas com fogo, e o fogo ali vai ter a representação do Espírito e do avivamento dos últimos dias. Porém, se nós repararmos bem, quando o Senhor Jesus ele envia as cartas, enviando as cartas, ele faz elogios e repreensões às 7 igrejas. Isso quer dizer que nem todas estão com a lâmpada acesa, nem todas estão com firmes, cheias do Espírito Santo, mas que o Espírito está se apagando na maioria delas, porque 5 igrejas vão receber elogios e repreensões, e apenas 2 vão receber somente elogios. Apenas 2 igrejas estarão somente irrepreensíveis. E essa referência que nós temos dos 7 Espíritos de Deus, que seria a plenitude do Espírito Santo na igreja, nós encontramos em Isaías, no capítulo 11, que vai dizer que sobre o Senhor Jesus repousa o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e fortalecimento, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Veja que são formados nele os 7 Espíritos de Deus, a plenitude do Espírito Santo. E essa plenitude é derramada sobre a igreja, sobre cada um de nós. Porque é pelo Espírito de sabedoria que nós alcançamos o entendimento, para conhecermos a Deus e verdadeiramente termos o temor de Deus em nós, dando ouvidos aos seus conselhos e nesses conselhos sermos fortalecidos. Então, nós vemos ali 7 igrejas representadas num candeeiro e o Senhor Jesus andando por detrás, no meio delas. E João, ele vai ouvir nesse cenário a voz de Jesus como voz de trombeta, fazendo uma referência à 5ª festa, que é a festa das trombetas, pois as 4 primeiras festas se cumpriram na primeira vinda de Jesus, com sua morte na Páscoa, ele sendo os asmos, ressuscitando nas primícias, e no Pentecoste nos enviando o Espírito Santo, as primeiras chuvas, pois em Levítico 23, que nos ensina as 7 festas, a palavra festa ali no hebraico é a palavra moed. Essa palavra, na sua tradução, é tempos determinados. Então veja que Jesus ele veio cumprir os tempos determinados de Deus. E os 4 primeiros tempos determinados foram cumpridos na sua primeira vinda como homem, a sua ascensão ao céu, e ele cumprindo o Pentecoste, derramando o Espírito Santo sobre a igreja.
Então, irmãos, estas festas, que não são festas judaicas, mas são festas de Deus, são tempos determinados de Deus, ao qual Ele anunciou para a igreja. E a quinta festa é a das trombetas, alinhadas com as últimas chuvas do Espírito. E como podemos entender isso? A voz do Senhor é como voz de trombeta, e Ele pede que João envie cartas às 7 igrejas. Então veja que são 7 igrejas que vão receber 7 cartas, numa voz como de trombeta. Então são 7 trombetas. E no livro do Apocalipse nós temos 7 trombetas sendo tocadas. E o motivo dessas cartas é reacender a chama das igrejas que estão se apagando. Esse é o grito da meia-noite que nós vemos que desperta as virgens em Mateus 25. Porque as 7 igrejas, elas estão representadas nas 10 virgens e nas 2 testemunhas. Como que nós podemos entender isso? Veja que tem 5 igrejas que têm repreensão e 2 que estão irrepreensíveis. Nós vamos ter 10 virgens que vão estar dormindo, 5 prudentes e 5 insensatas. As virgens vão despertar. E veja que quando nós fazemos 2 vezes 5 dá 10. 5 prudentes e 5 insensatas, essas 10 estão dentro dessas 5 igrejas que recebem elogios e repreensão, porque as prudentes dormem com azeite e as loucas dormem sem azeite. E as 2 igrejas irrepreensíveis? Essas 2 igrejas irrepreensíveis, em Apocalipse 11, nós vamos ver que quando está fazendo uma descrição das 2 testemunhas, nessa descrição é falado que as 2 testemunhas são 2 candeeiros em pé diante de Deus. Então veja que as 7 igrejas são 7 candeeiros e as 2 testemunhas são 2 candeeiros em pé. E temos 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, que elas vão estar irrepreensíveis. Nisso nós entendemos o quê? Que se os 7 candeeiros, eles são a totalidade da igreja, as 2 testemunhas sendo 2 candeeiros em pé, ele é uma porção da igreja que estará irrepreensível nos últimos dias, dando esse grito da meia-noite. Porque nós vemos o apóstolo Paulo, ele falando sobre o ministério das festas. Paulo ele vai falar em 1 Coríntios capítulo 5 que que Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, ele foi morto. Por isso devemos nos revestir dos asmos da sinceridade e da verdade. Então veja ali que ele falou da Páscoa e dos asmos. Em 1 Coríntios 15, ele vai dizer que Jesus ressuscitou como sendo as primícias dos que dormem.
E a festa das primícias, ela em Levítico capítulo 23, a partir do versículo 10, Deus manda Moisés dizer ao povo que quando o povo entrasse na terra que Deus prometeu, e nós vamos ver pelo livro de Josué que eles entraram na terra ao terceiro dia, eles deveriam separar um feixe das primícias. Então veja, eles entraram na terra ao terceiro dia, já fazendo uma referência ao dia que Jesus ressuscitou, o terceiro dia. Eles deveriam separar um feixe das primícias. E esse feixe das primícias deveria ser levado ao sacerdote e ele deveria apresentar esse feixe das primícias no primeiro dia da semana como oferta de movimento perante o Senhor, para que o povo fosse aceito. Vê que o Senhor Jesus ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então Paulo diz que Jesus ele é as primícias dos que dormem. Veja que assim como o feixe das primícias era movido como oferta perante o Senhor para que o povo fosse aceito, o Senhor Jesus ele foi oferecido como oferta ao Senhor de sacrifício, carregando os nossos pecados para que nós fôssemos aceitos. Então vejam as referências. O povo entrou na terra ao terceiro dia, e a oferta de movimento para que o povo fosse aceito era no primeiro dia da semana. Duas referências ao dia em que o Senhor Jesus ressuscitou, terceiro dia e primeiro dia da semana. Então, o Senhor Jesus ele é as primícias. E como ele é o cabeça e nós o corpo, nós somos primícias com ele. Com isso ele cumpre o Pentecostes derramando o Espírito Santo sobre nós. O Espírito que estava sobre ele, ele derrama sobre o seu corpo. Lembra daquele salmo que diz que o óleo da unção que é derramado sobre a cabeça de Arão e desce para o corpo? Assim também a semelhança, porque Arão ele era o sumo sacerdote, assim como o Senhor Jesus se tornou o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a mesma unção do Espírito que foi derramada sobre ele, que o Espírito do Pai colocou sobre ele, fazendo que ele e o Pai sejam um, ele também derramou sobre nós para que nós com ele também sejamos um. E assim nós vemos aquela palavra que diz: assim sabereis que eu estou no Pai, e o Pai em mim e eu em vós. Então, o Filho no Pai, o Pai no Filho e o Filho em nós. É assim que se formam três. Não a história de o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas da Trindade. Porque o Pai e o Filho, eles são um porque eles compartilham o mesmo Espírito. O Espírito é o que faz a comunhão. Assim como o Espírito faz a comunhão do Filho e do Pai, para que ambos sejam um, ele faz a comunhão do Pai e o Filho com o seu corpo, que é a Igreja, para que também sejamos um com ele. Dessa forma é que o Espírito trabalha em nós,
porque o Espírito, ele é o Espírito do Pai, o Espírito do Pai que procede do Pai. Nisso, essas 4 festas se cumpriram e as primeiras chuvas do Espírito, com o primeiro avivamento, aconteceu, mas falta as últimas chuvas que vão reacender a chama da menorá nos últimos dias. Só que vê que antes disso, antes desse avivamento, primeiro vem a apostasia. Paulo, ele vai nos dizer em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que antes da vinda de Jesus é necessário que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O Senhor Jesus, ele vai dizer também sobre o esfriamento do amor pelo multiplicar da iniquidade. Vê que nos últimos dias as 10 virgens estão dormindo. Então, como que a igreja que está fraca, que está com a chama do Espírito se apagando, essa igreja ela vai ser arrebatada antes? Primeiro é preciso reacender a chama dessa igreja para que ela esteja pronta para receber o noivo. A palavra grito que nós vemos ali, que despertam as virgens, no hebraico é a palavra teruá. E a primeira vez que essa palavra vai aparecer é na festa das trombetas. E a festa das trombetas, ela tem algo muito importante, porque é a festa que prepara o povo para o dia da expiação, o dia da redenção. E nesse dia, o dia da redenção, que é a 6ª festa, que é o dia da expiação, né? O povo deveria afligir a sua alma, e quem não afligisse a alma era destruído do meio do povo. Isso nós falando da lei. A festa das trombetas, ela vem para nos preparar. Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 14, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Então, do mesmo modo que Paulo ele disse ali em 1 Coríntios 14 que tem uma trombeta que prepara o povo para a batalha, nós vemos na festa das trombetas que ela era a preparação do povo para que pudesse participar do dia da expiação e terem os seus purificados os seus pecados, cobertos os seus pecados, e então pudessem entrar na festa dos tabernáculos, purificado dos seus pecados. Assim também tem uma trombeta que prepara o povo para a batalha, como disse o apóstolo Paulo. E ele vai falar de uma última trombeta em 1 Coríntios 15, que arrebata o povo e transforma o corpo dos que estão vivos. Então vê que o ministério das trombetas aparece ali também, porque temos uma trombeta que prepara o povo para a batalha em 1 Coríntios 14, e em 1 Coríntios 15 temos uma última trombeta. E em meio a essa primeira trombeta e essa última trombeta, nós vamos ter 5 trombetas, porque 5 mais 2 dá 7. E Jesus vai mandar 7 cartas às 7 igrejas.
E essas igrejas, elas, quando elas estiverem sendo preparadas, que são as virgens que vão despertar, as virgens prudentes, elas correrão para o Senhor. Mas as virgens loucas, elas vão tentar comprar o azeite. E é interessante esse assunto do comprar o azeite, porque hoje uma das coisas mais comuns que vemos na igreja são pessoas que pensam que tudo de Deus pode ser comprado. Eu compro bênção, eu compro família abençoada, eu compro emprego, eu compro salvação, eu compro fidelidade, eu compro curso bíblico. E nisso tudo é a base do dinheiro. E as pessoas não estão enxergando isso. Quantas pessoas estão na internet vendendo curso bíblico? Quantas pessoas falam que a sua fidelidade é medida pelo seu dízimo? Tem até pessoas que falam, como eu já ouvi falar, que não importa se você é ateu, se você é espírita, se você é católico, se você é isso ou aquilo. Se você pegar um carnezinho para dar uma oferta, você é amigo de Deus. Então é o seu dinheiro que te faz amigo de Deus? Não é a sua fidelidade? Não é a sua renúncia ao mundo? Não é o abandono do pecado? Não é ter uma vida como Jó tinha? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Acaso não é isso que vai nos tornar amigos de Deus? A nossa fé nele, crermos na palavra dele e buscarmos a ele de todo o nosso coração? As virgens loucas pensaram que podiam comprar o azeite, mas o azeite não se compra. E elas pensaram que podiam comprar o azeite porque hoje tudo que se vê é comprado, tudo é a base do dinheiro. E não é assim a nossa vida com Deus. Por isso, irmãos, nós devemos despertar. Por isso, nós devemos nos preparar. Devemos buscar conhecer verdadeiramente o mistério da fé e da piedade, para buscarmos uma vida pura e reta diante de Deus, desviando do mal. Uma vida aonde nós venhamos exercer o amor. Uma vida onde nós venhamos guardar o bom depósito que Deus faz em nós e fazermos esse bom depósito na vida das pessoas. Uma vida onde venhamos combater o bom combate. Quando eu aceito uma doutrina, falsa, quando eu aceito o pecado, eu não estou combatendo o bom combate. Eu só vou combater o bom combate quando, independente do que acontecer comigo, eu for fiel a Deus e a sua palavra. Tudo aquilo que Ele diz e tudo aquilo que Ele nos ensina de como ter uma vida piedosa, em amor, em fidelidade, em fé, em justiça. Olhe quais são as armaduras de Deus. Couraça da justiça. Não é para você vestir uma couraça, é para você aprender a ser justo. Cingir os lombos com a verdade. O cinto não deixa que as vestes caia.
Porque se uma veste cair, você fica nu e é exposta à sua vergonha. O calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Embraçar o escudo da fé com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Empunhar a espada do Espírito e o capacete da salvação, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, orando por todos os irmãos, orando pelos seus próximos, tomando a dor de outra pessoa como se fosse sua também, e não olhando com egoísmo somente para si mesmo. Devemos aprender mais com o que as Escrituras nos dizem para termos uma vida melhor diante de Deus. Isso não é colocar dificuldade, isso é ensinar o reto caminho, tirando da vida das pessoas aquilo que lhe causa preocupação na mente, mas conduzindo ela por um caminho bom, reto, que agrada a Deus. Lembre-se da vida de Jó. Lembre-se que os amigos de Deus não compraram a sua amizade, mas eles foram fiéis, independente da situação. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.